Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir essa live ou este podcast pelo Achei USA. Nós somos o Grupo Mulheres do Brasil. Eu sou Luciana Lewis, junto com a Paola Tucunduva e Solange Gomes. Somos a liderança do Grupo Mulheres do Brasil aqui no sul da Flórida. Hoje vamos falar sobre educação, sobre educar os nossos filhos aqui nos Estados Unidos. E aí, vamos falar um pouquinho sobre os desafios de escolher escola, várias coisas. Eu quero começar pela questão que para você levar seu filho para a escola pública de um determinado bairro, você tem que estar morando lá. Esse é um critério, é uma regra que tem. Então, se você escolhe uma região que você vai morar, automaticamente seus filhos forem para a escola pública, tem que ir para aquela escola. Por isso que muita gente, quando vem para cá, antes de alugar ou comprar um apartamento ou uma casa, estuda vamos dizer, o perfil da escola de cada região, para daí escolher aonde vai morar. E aqui na Flórida, as escolas públicas nos Estados Unidos são muito boas, diferentes do Brasil. Mas, vamos dizer, cada cidade, cada bairro tem uma variação, tem escolas melhores do que outras. Então, esse eu acho que é um ponto super importante. A gente já tinha um certo apego, né, por um bairro, por Sunny Isles, que a gente já convivia, então a gente acabou vindo para lá e não fizemos essa pesquisa de escola. Partimos do princípio que a Carol ia estudar naquela escola. Teoricamente, quando você olhava lá o tal do grade, era uma escola grade A. Então, aparentemente, uma boa escola. Mas a gente só realmente entendeu e conheceu a escola quando ela chegou, e para ela foi um choque muito grande, porque ela vinha de uma escola particular no Brasil, uma escola americana. Então, o sistema americano, ela até já estava acostumada, mas a escola pública daqui é muito diferente de lá. Na hora do almoço, eles tocam o sinal, a escada é aquele monte de crianças saindo ao mesmo tempo. Então são assim coisas que ela não estava acostumada vindo da escola americana no Brasil. Então para ela no começo foi meio difícil essa adaptação da diferença. O conceito em si ela já estava acostumada, o inglês ela já falava, então para ela foi fácil. Eu acho que cada criança tem uma adaptação diferente, né, Sol? Imagino que para suas meninas deve ter sido outra adaptação. É uma coisa muito bacana que tem aqui na Flórida, é que eles têm consciência do quanto de imigrante vem para cá. Então, as escolas têm o ESOL. As minhas meninas, até que na língua não tiveram tanta dificuldade, porque elas também estavam em escola internacional no Brasil, na Maple Bear, mas que é um outro esquema, é outra estrutura, outra... E aí, quando vem para cá, é um pouco mais cada um por si, é um pouco mais eles acreditam que o aluno ele dá conta de uma certa autonomia. Então, desde os 4 anos de idade, 5, a criança vai de ônibus sozinho para a escola e fica no ponto e caminha de casa até o ponto. Eu levava minhas meninas, mas eu era uma das poucas 3 ou 4 mães que levava, as outras todas latinas, né? Os menininhos, eles vão andando mas eles têm esse acolhimento que é o ESOL. O ESOL English as Second Language. Yes. Então, quando a criança chega e ou ela não domina a língua, ela não fala nada, essa criança vai ter uma aula de inglês para ajudá-la a chegar no mesmo nível de todas as crianças daquela série. Na real, assim, meus filhos, quando eu cheguei aqui, a gente foi morar em Weston, porque a gente pesquisou sobre as escolas e a gente queria morar num local onde as escolas fossem boas, né, tivessem esse A. E os meninos também entraram na Indian Tracy, que era uma escola que tinha o ESOL, e eu vou te dizer que isso dificultou mais para eles, porque dentro do ESOL da Indian Tracy, como tinha muito venezuelano em Weston na época, eles falavam em espanhol. Então, meu filho só falava português, não tinha um inglês para entender e ainda falava em espanhol com ele. Ele pegou uma birra de espanhol, ele tinha 7 anos quando nós chegamos aqui, o outro tinha 10, mas o de 7, ele pegou uma birra com espanhol, que ele só perdeu a birra o dia que ele começou a namorar uma mexicana, né? Até passou então, uns 20 anos aí com embirrado com o espanhol. Tem quanto tempo, Lu? 20 anos. 20 anos atrás, então, quando ele chegou aqui. A gente tem percebido também essa mudança. De 6 anos para cá,
a Flórida descobriu que tem brasileiro, e tem vindo um brasileiro que muitas vezes ele deu certo no Brasil, mas por uma questão de segurança, de qualidade de vida maior, tem vindo uma população de médico, advogado, psicólogo. Mas, enfim, tem vindo muita gente. Uma vantagem que eu vejo aqui, pelo menos aqui pro lado de Boca, Coconut, é que sempre tem brasileiro na escola. E aí então, tem um apoio em português também. Aí eles dão um apoio, assim, ele pega uma criança que já fala português e inglês, que está mais tempo, e coloca como anjo da guarda do que fala menos tempo. Isso dá um conforto pra gente. É uma questão, quem estiver vindo para cá, é que, dependendo do bairro, o preço da casa, ele tem muito a ver com a qualidade da escola que tem por perto. Exatamente. O americano, ele tem um pouco de desapego de onde ele mora. Porque o americano, ele já aprendeu que ele segue a escola de acordo com o grade do filho. Então, ele mora numa X região para middle school, mora numa outra região para high school, e depois deixa o bichinho voar no college, né? E é uma coisa importante nesse sentido de você procurar a escola, porque muitas vezes a escola tem um bom graded, né? Ela é uma escola A, até uma escola B, muitas vezes ela é uma excelente escola, mas também tem muito a ver com o que o teu filho gosta, né? Porque se ele gosta de esportes, tu tem que ir para uma escola que também valoriza o esporte. Se ele é uma criança superdotada, uma criança que tem uma facilidade, robótica, sabe, que tem robótica, tem tantas escolas hoje em dia que são escolas mais técnicas, né? E que isso a criança já vai aprendendo, já vai se educando para ir para uma universidade lá na frente, que a gente está falando de 10 anos de trabalho numa escola, mas isso é muito importante. E também existem as escolas privadas aqui, né? A gente tem escolas privadas maravilhosas aqui. Aqui na região de Plantation, a gente tem a American Heritage, que é uma escola excelente. A gente tem escolas... Tem Pinecrest em Fort Lauderdale, em Boca Raton, que é uma escola também muito boa. Tem a Miami Country Day. E lá pro sul tem a Gulliver. Key Biscayne também tem escolas muito boas. E eu acho que a Lu trouxe um negócio muito interessante. Minha filha pegou os últimos 6 meses para fechar a middle school na escola que ela ia a pé de casa. E aí ela mudou pro high school de Norte Miami, porque o high school, ele acaba tendo um raio maior do que middle school. E nessa, ela se encantou com a escola, porque ela sempre quis fazer direito. A família do meu marido, todos são advogados, então tá no sangue. E ela chegou lá, tinha a sala parecia uma corte. Aí ela achou o máximo, ficou apaixonada sem falar que o professor, ele tinha uns 20 e poucos anos, o professor era um gato. Era um gato também, então ela foi toda super, hiper, mega empolgada e começou na escola particular. Mas ela falava que era muito fácil, porque realmente as escolas aqui, por melhor que elas sejam, elas são mais fáceis que no Brasil. E foi indo. Quando chegou na pandemia, eu estranhava, porque a minha filha, durante a aula, ela muitas vezes ficava mandando mensagem, perguntando sobre alguma coisa que ela estava preenchendo, informações. Eu achava aquilo um pouco estranho, mas sabe quando você não para pensar? O dia que a pandemia veio e a gente entrou no lockdown, eles começaram a ter que fazer aula online, nenhuma escola estava preparada, então foi aquele caos. E eu fiquei chocada, porque a minha filha só tinha 1 hora de aula por dia, era uma matéria por dia. Eu falava, mas como assim, Carol? E as outras aulas? Não, mãe, nesse único encontro da semana, o professor passa várias tarefas e a gente pode fazer as tarefas, não precisa ficar em aula. Mas assim, Paula, isso é uma adaptação de cada escola, não foi geral. Tá? Não, então, cada escola se virou de um jeito na pandemia. E é isso que eu me dei conta, Sol. A escola era ruim. A escola de Norte Miami, eu nem lembro que grade era, porque eu não procurei. Era aquela, ela foi. A escola que ela foi era uma escola muito ruim. E eu só me dei conta do quão ruim era a escola quando entrou na pandemia e ela veio fazer aula ali no Zoom e eu via que o professor não ensinava nada, ele só dava tarefa e deixava cada um por si e tal. E
aí eu fiquei muito preocupada e decidimos mudar a Carol para uma escola pública nos últimos 2 anos do high school, que é uma das escolhas... Para escola privada, desculpa. Que é uma das coisas mais difíceis, porque o ideal, se você vai mudar para uma escola particular, é ir para fazer o high school. No mínimo, os 3 últimos anos de high school, que é a fase mais importante para você se preparar para a faculdade. Nos 2 últimos anos é muito difícil. E essa foi uma decisão difícil que a gente teve que tomar. Tem escola pública excelente. Tem escola pública que para você conseguir entrar, mesmo morando na região, tem que fazer parte de uma seleção, porque tem mais gente querendo entrar. E tem também as escolas que elas são meio termo. Elas são escolas que agem como escolas privadas, porque elas têm quem mantém, são as magnéticas. As magnets, né? Que são escolas especiais. Agora, e ela não cobra nada. Inclusive, a gente tem uma escola, a Olimpo, que ela é uma magnet e que tem o português como segundo idioma, porque isso está ficando muito forte aqui. Então, nem todas as escolas mais têm só o espanhol ou francês como segundo idioma. E é um segundo idioma dado de verdade. A da Merit também no sul, lá acho que fica em Coral Gables ou fica na região da Brickell para baixo também tem a da Merit, que é uma escola que é muito boa e o português deles é muito bom. E isso foi uma briga do Centro Cultural que conseguiu botar o português lá e é uma coisa que a gente vem lutando há muitos anos, né? Porque um outro ponto que a gente traz aqui é manter o português, né? Porque muita gente que chega aqui vai para a escola americana, claro, a gente quer que os nossos filhos aprendam inglês, quer que os nossos filhos se desenvolvam, mas a gente não se preocupa em manter o português. E assim, não se preocupe porque eles vão aprender. Uma criatura que fica das 8 da manhã, às vezes às 6 horas da tarde, se faz teatro, se faz... O inglês, você quer dizer que ele vai aprender? Vai aprender o inglês. Então a pessoa fica das 7 da manhã, muitas vezes às 7, 6 horas. Porque além das matérias, ele vai fazer esporte, vai fazer debate, ele vai aprender. E quando a gente deixa o nosso filho perder o português, além dele perder uma competência de mercado importante, ele perde a relação com o avô, a relação com a terra, a relação com os tios. E aí, falando como psicóloga, é uma perda muito, muito ruim. A gente perde a raiz, a gente fica mais bamba na vida. E eu acho que esse é o desafio. A minha filha, quando chegou aqui com 14 anos, ela já tinha sido alfabetizada em português e inglês, mesmo estando na escola americana. Então, e ela já era fluente. Então, para ela era fácil. Agora, para quem vem com filhos muito pequenos, ou às vezes para brasileiro, que os filhos nascem aqui, né? As crianças aprendem a falar o português, mas escrever o português já é um outro desafio. No meu caso, eu cheguei aqui com 10 anos e o outro com 7. Com 7, ele estava começando a ser alfabetizado no Brasil, então ele ainda não tinha sido completamente alfabetizado em português, e chegou aqui, as crianças já tinham sido alfabetizadas na pré-school em inglês. Então ele entrou no primeiro ano assim, cheguei, né? Foi muito difícil para ele, porque ele não estava nem alfabetizado em português e nem em inglês. Então foi muito difícil isso, mas eu fiz questão de manter sempre o português com eles, trazer livrinhos do Maurício de Souza, trazer gibi do Brasil, sempre que vinha alguém trazia para ler para eles em português e manter o português dentro de casa. Até hoje a gente conversa dentro de casa em português, mas se o assunto é mais sério, eles vão para o inglês. Se é uma discussão mais séria, sabe assim, um assunto mais pesado, eles começam a argumentar em inglês, eu olho para eles assim, fala em português? Você sabe inglês, eu sei, mas a nossa língua é português, você tem que aprender a discutir e brigar pelos seus direitos em português também. E escrever as mensagens no grupo de WhatsApp da família. Eles têm mais dificuldade de escrever em português, né? Então a gente se esforça e eu acho que isso é uma forma de manter um pouco o português, né, Sol? A gente obriga. A gente teve 2 coisas eu sei que teriam coisas mais relevantes, mas teve 2 coisas que me impactaram. Uma, que a criança americana, ela não faz letra cursiva. Ela faz só aquela letra de datilógrafo, né? Tipo letra de forma, letra de forma, chamava, né? Nem sei se tem esse nome ainda, porque tudo muda também, né? E aí, as minhas meninas, elas sabem ler cursivo. A criança americana, ela não sabe ler cursivo. Você pode escrever o nome dela com letra redondinha, bonitinha, que a maioria fala, não consigo ler. Nunca tinha pensado nisso. E uma outra coisa que me impactou, e eu queria saber que coisas que impactaram vocês, foi o tal do drill.
que são treinos que as crianças têm. Então, toca a sirene e elas têm treinos específicos para tiroteio, e aqui na Flórida para furacão. Na Califórnia tinha para terremoto. Eu fiquei um tempão, assim, será que isso não traumatiza a criança? Porque são picuchinhos, assim, de 5, 6, 7 anos maiores também, mas 5, 6, que tocam um alarme alto, o professor sai correndo, o povo tem que entrar em fila, enfiar embaixo da carteira, entrar dentro de armário. Eu acho isso muito bacana, sabe, Sol? Porque eu acho que é importante. Estar preparado. Eu venho do mundo das empresas. Lá no Brasil, as empresas multinacionais também têm esses treinamentos para os funcionários. Já as nacionais, a gente tem muita dificuldade de implementar e todo ano fazer, chova ou faça sol e tal. Eu acho que faz parte. Agora, uma coisa que me chocou, sabe o que foi? A história das salas trancadas. As crianças e os professores entram dentro da sala da escola pública, não sei se são todas, mas pelo menos as que a minha filha estudou, e aí eles trancam a porta, porque eventualmente tiver um risco de ter um atirador, ele não vai conseguir entrar na sala. Eu confesso que isso me assustou mais do que a história do treinamento. Não, o treinamento, eu acho que porque minhas meninas, elas chegavam, no dia que tinha treinamento, elas não dormiam bem a noite depois. Olha que interessante. Assim, eu acho importante, acho necessário, acho princípio de realidade, tem que treinar para aquilo que... Mas foi algo que me impactou. Infelizmente... Eu nunca perguntei pra Carol como é que foi. Vou perguntar, porque talvez ela tenha ficado, né? Infelizmente é uma realidade, né? O que eles têm também muito nas escolas aqui é o DARE, né? Que eu não sei agora exatamente o que quer dizer a sigla DARE, que é sobre as drogas, que vai um policial falar na escola, explicar o que são as drogas, o quanto mal elas fazem, e até mesmo para eles saberem, na hora que oferecerem para eles uma coisa, eles... Então, meus 2 filhos foram voluntários junto com esse policial, e eles gostavam muito de fazer parte disso, de aprender e de ensinar para as crianças que não podia aceitar a balinha do estranho, não podia... Tudo isso, eles se preocupam muito. E, infelizmente, tem louco no mundo inteiro, né? Essa coisa dos tiroteios aqui, realmente, a gente passou em Parkland alguns anos atrás, que foi terrível, e a gente que é mãe, né, imagina a dor daqueles pais que passaram por isso. Pais brasileiros, eu tenho amigas que os filhos estudavam lá e que passaram por todo aquele terror, graças a Deus não aconteceu nada com os filhos delas, mas é uma coisa que realmente assusta todos nós, né, mas também acontece em shopping, acontece em todos os lugares. Então você estar preparada, saber o que fazer numa hora dessas, né, hoje em dia eu vi que aqui na Flórida eles passaram agora a lei que vão botar detectores de metais nas entradas das escolas, né. Sim. E aí a gente espera que isso pelo menos diminua o número de ataques como acontece, né? Mas eu acho que é bom a gente falar dessa diferença das escolas brasileiras para as escolas americanas, porque todo mundo que vem para cá, eu acho que uma das grandes coisas que pensam é que aqui você pode botar seu filho numa escola pública que tem uma qualidade de ensino. Infelizmente no Brasil a gente não tem essa realidade, pelo menos nas grandes cidades, mas eu acho que isso é uma coisa que facilita pra gente, né? Porque a gente já vem com tantas despesas, a gente já vem com tantas coisas. E escolas particulares aqui são muito caras muito também. Caras, assim como no Brasil, caras. As boas também são muito caras. Mas né? Eu quero fazer um alerta, porque não parta do princípio que todas as escolas são boas. Porque as escolas que a minha filha frequentou realmente não atendiam à expectativa que a gente tinha. Então, o Weston, Boca Raton, toda essa região aqui do norte é reconhecida como ter boas escolas. Key Biscayne também é reconhecida por boas escolas públicas, mas vamos dizer, já Miami, Downtown, Brickell, eu sei que tem empresas, tem pessoas, né, que são especializadas nisso, a aconselhar escolas, né? Eu já vi uma reportagem no próprio Achei sobre isso, sobre como você escolher a escola do seu filho, como você escolher onde morar baseado na escola, e eu acho que é isso muito importante quando você muda pra cá, ou se você tá pensando em mudar pra cá, ou recém chegou, ver exatamente aonde você vai morar para que você tenha uma boa qualidade de escola. É público. Você vai tem site na internet que coloca o grade das escolas, então assim, toda a informação é pública. Agora, quando você vier para cá, se você vier, quem está vindo, o poder dos pais daqui é muito menor. Então, assim, não é porque eu sou pai que eu chego e a escola cata. Então, o Estado ele é um pouquinho mais dono dos nossos filhos. Então, por exemplo, eu não tinha o menor problema de um filho amanhecer adoecido, ele não ir na escola e eu bater perna na rua com ele. Aqui,
se você fizer isso, corre o risco de um policial te abordar e falar por que essa criança não está na escola, e você tem que ter uma boa explicação. Então, por exemplo, eu tenho uma filha que ela estava com 14 anos e ela chama Bruna. E o nome Bruna não é um nome muito fácil para o americano falar. É verdade. E ela resolveu que ela chama Elliot. Informou para a escola que de hoje em diante eu sou Elliot. Não comunicaram nada com a gente, simplesmente mudaram o nome dela nas coisas e ponto. Então, com 14 anos, a Bruna pôde mudar o nome dela e eu fiquei sabendo quando recebi o relatório. Você sabe que eu passei por uma situação engraçada com isso, agora você falou, foi ótimo. O meu filho chama Mateus, em português, e aqui ele virou Matt, e aí ele um dia resolveu que ele era o Max, e ficou Max. E todo mundo na escola, isso já na Elementary, a gente morava próximo à escola, ele ia de skate todo dia pra escola, que isso é uma coisa legal também, meus filhos puderam ter a infância que eu tive no interior do Rio Grande do Sul, ir pra escola a pé, ou de skate, ou com ônibus, quando era mais longe, mas eles puderam viver isso. E ele sofreu um acidente na escola e não chegou em casa. E a gente ia viajar naquele dia, eu fui até a escola para ver por que ele estava demorando tanto, né? E ninguém achava. Não, mas o Matt, cadê o Matt? Ninguém achava. Aí a menina me disse assim: o Max está na enfermaria, quem sabe ele sabe onde está o Matt. E eu disse: quem é Max? Ah, um menininho assim, loirinho, brasileiro, não sei o quê. Aí eu fui até lá, quem estava lá? O Matt. Que não, tinha passado a se chamar de Max. E muda o nome na documentação da escola. Então, quando chegava grade das notas da Bruna, era Elliot. Eu falei, então tá bom. Okay. Olha só como é que são as coisas. E eu acho uma coisa assim, boa da gente falar um pouco, o processo de seleção para as magnets. E mesmo as escolas particulares aqui, não é achar que a gente chega e paga e a criança vai entrar. Não, tem processo de seleção. Tem tanto para as magnets, que normalmente são aquelas escolas que a Sol falou, que elas têm um aporte financeiro e que viabilize a escola é gratuita, eles fazem um processo de seleção. Tem escolas magnets que têm uma vocação, então tem escolas especializadas para quem quer ir para carreira artística, para carreira de tecnologia, de matemática, de ciência. Então tem várias aptidões que são testadas e normalmente esse processo de seleção, tanto das escolas magnets quanto das escolas particulares, acontece em janeiro, para que a criança que vai começar em agosto, setembro daquele ano. Então é um processo bem antecipado. Claro que se você chega no meio do ano, eles devem ter lá um processo de admission e tal. As magnets eu não sei se é tão fácil assim, se você chega e consegue colocar, mas é importante você procurar saber da escola que você deseja que seu filho vá, como é que funciona esse processo. E um ponto de fundamental importância, nos Estados Unidos eles dão muito valor para o serviço voluntário, porque o que eles alegam? Você recebe do Estado sem pagar nada, o estudo, o transporte, a comida. Então, se você não retribui com nada, isso pega muito mal. Sim, aqui tem 3 meses de férias no meio do ano, então quando está bem quente, as crianças estão em casa. Mas é esperado que essa criança faça alguma coisa nesses 3 meses de férias, além de ficar em casa assistindo televisão e jogando no computador. É realmente esperado que essa criança trabalhe em alguma coisa, faça pode até ser um trabalho remunerado, mas faça um trabalho de voluntário em lugar que tem cachorrinho, em lugar que, enfim, qualquer trabalho, na igreja, qualquer trabalho voluntário. Porque, do contrário, você vai ter muita dificuldade de conseguir colocar o seu filho numa faculdade pública ou conseguir bolsas para o seu filho. E aí que nós do Grupo Mulheres do Brasil podemos ajudar, porque como nós somos uma non-profit com 501c3, a gente pode dar esse certificado de horas de voluntário. Então a gente tem dentro do nosso grupo 2 clubes, um clube que ajuda com enxoval para crianças necessitadas e o outro de tutoring, que a gente sempre está procurando voluntários para dar as aulas e também para receber as aulas dos high schoolers que dão as aulas. Então isso é um trabalho que a gente consegue fazer dentro do Grupo Mulheres do Brasil, dando essas horas de trabalho voluntário para você que precisa dessas horas, né? Eu acho que isso na doação também está valendo como hora de voluntário. Cada $10 de doação, a criança ou adolescente ou adulto, porque no college, em alguns trabalhos também é pedido, você ganha 2 horas de voluntariado. Além de que nas nossas ações, se a gente precisa de voluntário trabalhando, exatamente, a gente também
dar as horas de voluntário. E isso eu acho uma coisa importante até para a gente falar um pouquinho do processo de aplicação para a faculdade, porque é muito diferente do Brasil, né? Não tem um vestibular, na verdade, ela tem as crianças, os jovens têm que fazer uma aplicação, eles fazem uma aplicação para várias faculdades e aí depois eles são selecionados e aceitos em algumas delas e escolhe para qual faculdade eles vão. Isso é um processo que é construído ao longo dos anos de high school. Então eles já vão fazendo, eles têm que fazer uma prova, que é ou o SAT ou o ACT, que são 2 testes, eu diria que o similar que a gente tem seria um Enem da vida, mas que toda a nota, dependendo da nota que o jovem tira nessa prova, ele tem mais chance ou menos chance de ser escolhido em determinada faculdade. E o currículo faculdade. da escola também, ele ter boas notas durante o ano na escola também conta pro GPA dele. Conta. E a nota, ela não é a nota só de prova, ela é uma nota também de participação. Então, seu filho pode tirar 10 em todas as provas, que se ele não entrega tarefa, se ele não chega no horário, se ele não participa, ele vai ficar com um C mais... Um GPA mais baixo. E assim, na high school, se a criança vai muito bem, eles vão colocando a criança no que eles chamam de IP, que são matérias para frente. Então, ele não pula ano, mas ele pula matérias. É um então, nível mais avançado de cada matéria. A menina, a Clara, ela está terminando o 9º, que é o primeiro da high school. Ela já recebeu um convite do Broward para ela fazer a IP já de matéria da universidade. E quando ela sair da high school, ela já vai ficar com os 2 primeiros anos de faculdade quando eles fazem o IP, já vale como uma cadeira na faculdade, que a gente falava antigamente. Nem sei se usa esse termo de cadeira ainda. Mas, na verdade, além de fazer a matéria, no fim do ano, eles fazem uma prova e eles têm que ser aprovados nessa prova para ter. E outra coisa que eu acho que é um conceito bacana, porque aqui tem níveis. Tem a classe básica, tem a classe honors. Então, a criança que tem mais facilidade em matemática, em vez de ficar no básico, o professor indica para que ele vá para a classe de honors e aí depois tem esse AP que é mais avançada ainda. Então isso é uma coisa também diferente do nosso conceito. E o que eu acho legal também do conceito americano, que isso na escola americana, que meus filhos estudaram no Brasil, também usa, é quando você tem um dom para uma coisa, né? Você é bom no esporte, ou você é bom em artes, eles valorizam isso. Então, por exemplo, meu filho mais novo, que ele era melhor em arte do que nas notas de aula dele, a professora de artes, ele disse assim, te dedica a fazer um portfólio maravilhoso que você vai entrar nas melhores universidades de arte baseado no teu portfólio, já que as tuas notas não são tão boas. Como o mais velho era muito bom em matemática, ele focou nas notas dele e entrou numa boa faculdade de engenharia. Então eu acho que é importante você identificar no seu filho se ele tem um dom também que ele quer seguir, porque aqui eles já valorizam isso desde da middle school e vão construindo essa carreira para o seu filho. Isso é muito importante quando ele chegar na época de aplicação de faculdade, ele já tem isso. E o esporte, que eles valorizam muito, né? O esporte aqui. Eu acho a universidade que você vai colocar o seu filho, ela vai, é importante ele também já saber para onde é que ele vai querer ir, porque algumas faculdades elas focam mais uma coisa, algumas faculdades focam outra. Então, tem faculdade que ela exige que a criança entregue 2 cartas de professor. Tem faculdade que exige 600 horas de voluntariado. Tem faculdade que não liga, ela olha, mas isso não é um item tão importante. Não é algo que se você não tiver, ela fecha a porteira. Mas o importante é dizer que nós aqui somos 3 mães contando a nossa experiência. Nós não somos especialistas em escola, nós somos especialistas em educação. Tem muita gente que trabalha com isso, principalmente essa parte de aplicação das faculdades. Eu ia falar isso. Tem uma carreira, tem cursos disso. Exatamente. E a gente já trouxe a gente já trouxe uma brasileira que faz um trabalho maravilhoso. Vamos marcar de novo com ela uma live, vamos falar mais desse assunto, porque eu acho que esse é um assunto que traz muito contato com você, brasileiro, que está aqui, quer que seu filho vá para uma boa faculdade, se manter no mesmo estado também ajuda financeiramente, tem tudo isso. Então, eu acho que hoje a gente queria passar isso para vocês, mostrar um pouco do como funciona a educação aqui, mas a gente vai trazer mais conteúdo sobre isso no futuro. Apesar de ter uma menina que acabou de entrar na faculdade, então eu estou um pouco aquecida, ainda tem 2 que vão entrar e vai ser bom, esse papo vai ser bom para mim também. Maravilhoso. A gente espera vocês no nosso próximo podcast. Não esqueça, você assiste sempre a gente aqui pela Shea USA, Grupo Mulheres do Brasil, no Núcleo Sul da Flórida.